Oi, bom dia. Bem, eu falei com vocês que a gente iria estudar por etapa. Vamos recapitular os tipos de substantivos, está dentro da classe gramatical, em morfologia, né? As classes de vocábulos. Substantivo, primeiro a gente vai estudar o substantivo. É o nome em que designamos seres em geral, pessoas, animais e coisas. Existem substantivos concretos e abstratos. Os substantivos se dividem em concretos e abstratos. Os concretos são próprios e comuns. Substantivos concretos é o que designa ser de existência independente. Por exemplo, casa, mar, sol, automóvel, filho, mãe. Esse é o substantivo concreto, ser de existência independente. Novamente, casa, mar, sol, automóvel, filho, mãe. Substantivo abstrato é o que designa ser de existência dependente. Por exemplo, prazer, beijo, trabalho, saída, beleza, cansaço. Os substantivos abstratos designam ações: beijo, trabalho, saída, cansaço, estado e qualidade, prazer, beleza, considerada fora dos seres como se tivesse existência individual. Agora, temos também substantivos próprios. O substantivo próprio é o que designa individualmente os seres, sem referência às suas qualidades. Pedro, Brasil, Rui Barbosa, né? E dá nome, geralmente dá nome a pessoas, a países, a estado, né? Não tem referência de qualidade, designa individualmente os seres. Bem, não é qualquer coisa que pode receber o nome de casa, mar, sol ou automóvel. É necessário que observemos nesses seres certas características. Certas características. Nos substantivos próprios não se dá atenção a essas qualidades. O nome Pedro, Brasil, Rui Barbosa, nada nos diz a respeito dos seres designados. São apenas distintivos individuais ou por coincidência se pode aplicar a outras pessoas ou lugares. Agora, substantivos comuns, né? Os comuns dá nome às coisas, né? Como mesa, livro, celular, dá nome aos seres em geral, tá? Agora, o coletivo é o que explica aos seres considerados em conjunto. Por exemplo, congregação, turma, exército, multidão, povo, rebanho, lataria, são substantivos coletivo. Ele se aplica a um conjunto, né? Ó, outro exemplo de substantivo coletivo: alcateia, bando, coja, roda, malta, quadrilha, etc. E assim vai. Aí nós temos também nós estudamos substantivos, né? Depois nós vamos para substantivo comum, próprio, coletivo, abstrato e concreto, tá? Lembrando que o substantivo comum é o que designa um ser como pertencente a uma classe, com o mesmo conjunto de qualidade, como casa, mas, sol, automóvel, é o substantivo comum. O próprio, recapitulando, dá nome aos seres em geral, nomes, estados, lugares, tá? Concretos. Concreto é
o que designa de ser de existência independente. Casa, mar, sol, automóvel, filho, mãe. Abstrato. Ser de existência dependente. Prazer, beijo, trabalho, saída, beleza, cansado. Cansaço, né? Os concretos nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. Os abstratos designam nações. Beijo, trabalho, saída, cansaço, estado e qualidade, prazer, beleza, etc. Então, por hoje só, a gente estudou o substantivo, depois a gente vai partir para outra etapa. Beijo no coração. Bom dia! Oi! Hoje nós vamos estudar morfologia. O que é morfologia? É a estrutura, é a formação, é a classificação das palavras, diferente de sintaxe, que trata dos estudos das funções das palavras. E a morfologia estuda a classificação das palavras. E as classes são as classes gramaticais, né? Nós temos vários tipos de classe gramatical. As classes gramaticais, elas são identificadas como 1. Substantivo. 2. Adjetivo. 3. Artigo. 4. Pronome. 5. Numeral. 6. Verbo. 7. Advérbio. 8. Conjunção. 9. Preposição. Agora, dentro da morfologia, dentro dessas palavras, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, enfim, podem mudar de acordo com os seguintes critérios: gênero, número e até mesmo em grau, tá? Que são o verbo, substantivo, adjetivo, pronome, artigo. Verbo, substantivo, adjetivo, pronome, artigo, elas são variáveis em gênero, em número ou até mesmo em grau. Agora, a morfologia, ela também tem palavrinhas invariáveis, que não apresentam modificação de acordo com gênero e número. Ela se mantém sob o formato independente do contexto e que estão inseridas e se ligam no arranjo textual. Quais são essas palavrinhas? Advérbio, preposição, conjunção, numeral. Agora, o numeral é uma classe variável e invariável, tá? Recapitulando, as palavras invariáveis não apresentam modificação dentro do contexto da frase, do contexto. E as palavras variáveis, elas apresentam modificações em gênero, número e até mesmo em grau. Vamos dar um exemplinho de uma palavra. Habilitante, filósofa, ficou muito animada. Se a gente fosse classificar morfologicamente essa frase, como é que ficaria? A, militante, A, artigo, definido, feminino, singular. A, artigo, definido, feminino, singular. Militante seria o quê? Substantivo, singular sem marcar o gênero, porque militante serve tanto para o gênero masculino, tanto para o gênero feminino. Filósofa. A filósofa é um adjetivo feminino, singular. Está dando uma qualidade a militante, porque a palavra militante, né, que pode ser tanto para o masculino como pode ser tanto para o feminino. Então é uma qualidade. Filósofa é um adjetivo feminino singular. Ficou é um verbo, né, gente? Ficou, eu fiquei, tu ficaste, ele ficou, pretérito perfeito. Muito
é um advérbio invariável. Advérbio, depois a gente vai estudar por etapas de intensidade. Advérbio. Depois a gente vai estudar isso daí, as etapas, substantivo, artigo numeral, adjetivo, preposição, tudo isso. Indignada, muito, ficou indignada, né? Então, astra e artigo, militante substantivo, filósofo adjetivo, ficou o verbo, muito advérbio. Por aqui, a gente chega por aqui, depois amanhã a gente continua a nossa aula. Vamos estudar por etapas, tá? Beijo para vocês.